Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Yuri César, engenheiro mecânico e rigger da WFC Engenharia. Então aqui a gente vai trazer mais uma novidade aqui para vocês, que é como ler a tabela de carga, porque é algo tão simples, porém é algo que acaba pegando muita gente aí desprevenido, que é a leitura de tabela de carga, seja de grua, né, grua fixa, grua móvel, o guindalto mesmo. Então, com esse simples dica aqui que a gente vai passar para vocês aí, você vai se destacar imensamente no mercado de trabalho, beleza? Então vamos aqui, ó, preparei uma apresentaçãozinha aqui para vocês. Então, a gente vai aqui apresentar para vocês como ler a tabela de carga da grua, do guindalto. O que é o guindalto, Yuri? O guindalto nada mais é do que o muque que a gente conhece, beleza? E também do guindaste. Então vamos continuar aqui essa nossa dica aí de como fazer essa leitura, beleza? Então primeiramente aqui nós temos a grua fixa, e você vê muito isso aí na cidade onde você mora, fazendo içamento de carga em canteiros de obra, entendeu? Então quando você tem ali que realizar uma verticalização de um prédio, no caso, fazer essa estrutura toda de um prédio, você utiliza essa grua fixa, beleza? Então nós temos aqui, ó, vamos seguir aqui o cursor. Nós temos os dados importantes aqui da grua, nós temos todo aqui que é detalhado cada um deles aqui, que eu já vou mostrar para vocês logo em seguida, cada legenda aí, o que ela significa, beleza? E nós temos aqui, ó, o comprimento de lance. Então nós temos essa grua aqui com 29,8 metros, nós temos ela aqui também com 35,8 metros, nós temos aqui, ó, 41,8 metros e também nós temos 47,8 metros, beleza? Então, olha só. Vamos pular agora para a legenda aqui, ó. Nós temos então esse HTMA. O que é esse HTMA? É a altura total máxima ancorada, beleza? HTML, que está bem aqui, ó. Altura total livre móvel do gancho. Nós temos o HTLF. O que é esse HTLF aí, ó? Altura total livre fixas standard no gancho. Nós temos esses tipos aqui de gruas fixas. Nós temos essa modelo F. O que seria esse modelo F? Seria modelo fixa. O que seria esse modelo fixa? Um tipo de grua que você já determina qual que vai ser a altura dela, entendeu? Então, se ela já tem uma altura de 39 metros, essa vai ser a altura dela fixa, beleza? Nós temos esse MSR. O que é esse MSR? Base móvel sem rodas. É uma grua fixa também, beleza? Nós temos o MST. O que seria esse MST? É base móvel sobre trilho. Então, ela pode se locomover, beleza? E nós temos esse tipo AS, que é ascensional. E se vocês já viram alguns posts nossos aí, a gente já falou sobre grua ascensional, é quando a altura dela é variável. Então ela inicia, por exemplo, com 30 metros e vai até 120 metros, 90 metros. Ela mesmo vai se montando, beleza? Então, continuando aqui, como que a gente vai ler, qual que vai ser a capacidade de içamento num determinado raio e um determinado alcance dele, no caso. Então, a gente vai ver a tabela de carga, ou seja, a curva de carga, beleza? Então, vamos seguir aqui o cursor. Então, nós temos aqui, ó, quantidade de cabo, ele pode ser 2 voltas de cabo ou 4, beleza? Então nós temos aqui nosso alcance 3, 5, 7, 9, vai lá até 47 metros para lança de 47 metros, tem lança de 41, lança de 35 metros e lança de 29, beleza? Então você vai olhar o seu alcance, muito simples, vai olhar o alcance e você vai ver qual que é a capacidade. Então vamos lá para um exemplo. Então a gente está utilizando uma lança de 47 metros, um alcance de 15 metros e está utilizando 2 cabos de aço. Então a capacidade de carga dele vai ser de 2.000 quilos, beleza? Então 2 toneladas. Simples e fácil, beleza? Mais um outro exemplo aí, só para deixar mais fixo aí na mente de vocês, é o seguinte. Nós temos agora então, vamos pular aqui, ó. Lança de 41 metros, a gente está com um raio de 25, ou seja, um alcance de 25 metros, e nós agora estamos com uma quantidade de 4 cabos de aço, beleza? Então, de 25, ó, a gente tem aqui 1.762 quilos de capacidade, beleza? Então, nesse alcance aqui, com esse tamanho de lança, a gente pode pegar 1.762 quilos, beleza? Então, vocês aprenderam, vocês viram como que é simples a gente ler uma tabela de carga de uma grua fixa? Agora a gente vai passar para o outro, que é de guindalto, ou seja, o nosso querido muque, beleza? E a gente analisa ele através de um gráfico de carga e não tabela de carga, beleza? Então aqui, ó,
esse vai ser o nosso gráfico de carga, onde na linha horizontal aqui, ó, segue o cursor, nós vamos de 0 até 13 metros. Então, esse aqui seria o raio de operação dele, beleza? E agora aqui no eixo Y, ou seja, na vertical aqui, nós temos qual que vai ser a altura de elevação dessa carga. Então, como que a gente vai ler isso aí? É o seguinte, se a gente for ler só no eixo X, ó, nós temos 4 metros e um raio de 4 metros, nós temos a capacidade de carga de 6.250 kg. Para um raio máximo aqui ó, de 13 metros, ele pode pegar 1.200 kg, beleza? Aí você pode estar se perguntando, e esse eixo Y aí, o que auxilia a gente? Auxilia na parte da altura de elevação. Então, se eu tenho uma altura de elevação, não me interessa o raio, mas sim a altura de elevação. Eu falo, uma altura de elevação de 7 metros, quanto que eu consigo pegar? Qual que é a capacidade do meu guindaste? Então, nós temos aqui, ó, segue o cursor, 7 metros, vem aqui na linha, no eixo horizontal e vamos bater aqui, ó, opa, bateu. Então, veio pela curva e a gente só consegue pegar 6.250 kg, beleza? Então, é assim que você analisa. Se você estiver analisando por raio, entendeu? Por raio, você já pega aqui embaixo certinho, ó, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certinho. Mas agora muda quando for a altura de elevação. Então, se tiver uma altura de elevação, vamos supor 13 metros, vamos para poder fixar mais um pouquinho na mente de vocês, ó, 13 metros, a gente pegou aqui no eixo Y e vai rebater no eixo X, ó. Opa, beleza. Então, a gente bateu nesse ganchinho aqui, que vai nos dar um total, olha, bateu até lá no raio de 10 metros, então a gente pode pegar 1.800 quilos, beleza? Então é assim que você faz a leitura de um gráfico de carga de guindalto, ou seja, o caminhão MUC, beleza? Se você for pegar só pelo raio, você vai logo ali embaixo, né, do seu eixo X, você já vai achar a capacidade de carga. Mas se você for pela altura de elevação da carga ali no eixo Y, então você vai lá, vai ter que rebater na onde ele pega e dali você vai para o eixo X. Fechou? Então, continuando aqui, ó. Agora a gente vai falar sobre o guindaste. Então, essa aqui eu trouxe para vocês a primeira folha aí de um catálogo de guindaste, onde você vai ter essas informações básicas aqui, ó. A capacidade de carga, qual que é o comprimento de lança, qual que é o raio de operação e qual que é a lança mais ogive. Então, nós temos, ó, nós temos aqui ó, o comprimento de lança de 66 metros e mais a utilização do jibe, ela fica de 94 metros, beleza? Então agora a gente vai aqui ó, ver o que a gente encontra na tabela de carga de um guindaste. Então nós temos aqui do lado esquerdo a nossa tabela de carga do guindaste e nós temos umas informações aqui que a gente não pode deixar passar, não pode deixar de mostrar para vocês o que cada uma delas significa, beleza? Então nós temos aqui ó, nosso comprimento de lança, que ele vai de 12,3 metros até 66 metros. O outro aqui nós temos a patola, no caso aqui está 100% estendida, beleza? Nós temos aqui o nosso giro, ou seja, tem guindaste que ele só pode fazer 180 graus, então é isso que você tem que verificar. No caso desse nosso guindaste de exemplo, ele tem 360 graus, ou seja, ele vai em todo o quadrante, beleza? O lateral, o traseiro e o dianteiro. E o outro aqui nós temos ó, o raio do contrapeso. Então, na tabela de carga, uma hora você vai analisar que ela tem um amarelo um pouco mais forte e um amarelo um pouco mais fraco. Então, cada um deles aí quer dizer um raio de contrapeso. Nós temos aqui, ó, do outro lado, 2,1 toneladas, que significa o nosso contrapeso, o quanto que ele está utilizando, beleza? E esse EN nada mais é do que a norma. Às vezes aí ela pode vir DIN, norma ISO, entendeu? Então, tem todas essas normas, norma europeia, norma americana, então tudo isso tem que ficar verificando. Beleza? Continuando aqui, nós temos agora a nossa tabela de carga. Segue o cursor do mouse aqui, ó. Nós temos tanto do lado esquerdo como do lado direito, nós temos aqui o nosso raio de operação. O que é o raio de operação? Ele vai ser lá do centro de giro do guindaste até o centro da nossa peça a ser içada, beleza? Então esse que é o nosso raio de operação. E aqui em cima, ó, na horizontal, nós temos os comprimentos de lança, que vai de 12,3 metros até 66 metros, beleza? Então nós temos aqui em cima ó, um exemplo, né, de comprimento de lança de 45,2 metros e um raio de operação de 11 metros. Qual que vai ser a capacidade de carga que esse guindaste ele vai poder exercer nesse momento desse içamento aí? Então vamos verificar aqui, ó. Puxamos aqui 45,2 metros de comprimento de lança e 11 metros de raio de operação, nos dá um total de 10,5 toneladas de capacidade, beleza? Então é essa capacidade de carga que o seu guindaste consegue exercer nessa determinada operação, beleza? Então, ó, a gente vai finalizar esse vídeo aqui para vocês trazendo essa dica. Isso aí é uma coisa muito simples de se analisar.
porém acaba batendo no dia a dia e muitas pessoas não conseguem interpretar, seja a tabela de carga ou seja o gráfico de carga. Então, olha, se você gostou dessa dica aí, curte, compartilha, marque seus amigos aí, vamos interagir, porque essa vai ser a nossa métrica de entender se esse conteúdo que a gente está gerando está sendo de grande valia para vocês, beleza? Te vejo até a próxima dica que a WSOL vai trazer para vocês. Até mais!